E aí, galera do Ligadíssimos no Enem e IFCang no Enem, como estão vocês? Essa semana e semana passada não tivemos live, tive que fazer uma viagem para minha terra natal, para Recife. Mas aí estamos com o nosso vídeo gravado hoje no finalzinho da semana. Foi aqui no apagar das luzes, beleza? Muito bem, galera. Vamos fazer uns exercícios hoje de estática do corpo extenso para complementar a nossa aula. E aí trouxe essa imagem aí interessante, né? Que reflete a célebre frase de Arquimedes de Siracusa: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Olha só que interessante, uma alavanca aqui, uma alavanca, um ponto de apoio e o planeta. Uma imagem aí bem maluca, tá bom? Muito bem, galera. Vamos fazer um exercício aqui, inclusive, que remete aí essa ideia, né? Imagine aqui uma barra, tá certo? Olha, vamos ler aqui, ó. Uma barra prismática homogênea AB, de comprimento igual a 5 metros, 1 metro mais 4 metros aqui, 5 metros, de peso desprezível, está apoiada sobre um suporte C, de acordo com a figura abaixo. Calcule o módulo da força F, olha só, olha a força F aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha. Olha aqui a força F, a gente vai calcular o módulo dessa força F para que a barra fique em equilíbrio horizontal. Foi dada aqui a aceleração, o valor da aceleração da gravidade, né, arredondado para 10. E aí o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar todas as forças aí que atuam nesse corpo. Vamos lá. Vejam que o nosso bloco, ó, o centro de massa aqui está centralizado na extremidade da barra. Então vamos colocar aqui o peso desse bloco aí. Peso do bloco. Deixa eu fazer só uma coisinha aqui. Vou aumentar essa espessura para ficar melhor para desenhar. O peso do bloco, tá bom? Que eu vou chamar de P. Aqui eu tenho a força F, né? Imagine que é uma pessoa que está aqui aplicando. Imagine uma gangorra, né, minha gente? Isso aqui é uma gangorra onde os braços aqui são diferentes, né? Geralmente não. As gangorras de parque de diversão, esse apoio aqui, a articulação fica no meio da barra, beleza? Então, ó, aqui eu tenho a força tentando rotacionar a barra aqui no sentido horário, tá bom? E o peso que tenta rotacionar essa barra no sentido anti-horário. E aqui eu tenho a reação, olha, essa reação aqui do ponto de apoio, tá bom? Eu vou chamar aqui de R de C ou somente R, tanto faz, vou colocar só R. O que é que a gente tem que saber? Somatório das forças, no caso aí, ó, o somatório das forças na vertical tem que ser igual a 0, não é isso? Então, ó, colocando aqui um eixo de referência para cima, colocando aqui um eixo Y para cima de referência, então R está apontando para cima positivo, subtraído de P e F, ó, P e F, os seus respectivos módulos, isso tudo tem que dar 0. Ou você já poderia colocar aqui R, que é a única força que está para cima, equilibra as duas outras que estão para baixo. R é igual a P mais F. Tranquilo? Como aqui eu tenho o peso, né? Ó, peso, que é o produto da massa pela aceleração da gravidade, facinho, a massa é 10, a aceleração da gravidade é 10, o peso vai ser igual a 100 newtons. É o peso desse bloco aqui. E aí a pergunta é qual o valor dessa força. Perceba que eu não tenho R, não tenho F, e essa equação aqui, por enquanto, não vai servir para a gente. Porém, quando eu faço o somatório dos momentos, que também tem que dar 0, né? É a condição para que um corpo rígido e extenso esteja em equilíbrio é que o somatório das forças seja nula e o somatório dos momentos também sejam nulos. Então é que eu vou fazer. Momento da força peso em relação a esse polo aqui, ó, o polo O, temos 3 forças, aí eu vou adotar o polo, o nosso ponto de referência em C. Isso descarta já nesse momento de R aqui, vai ser nulo. Então vamos lá, ó. Quando uma força tende a rotacionar no sentido anti-horário, o momento ele é positivo. E no sentido horário, o momento ele é negativo. Embora tanto faz, você pode adotar um ou outro que vai dar no mesmo. Vamos lá, o momento da força peso, ó, P multiplicado por quem? Eu vejo aqui a distância, lembrando, né, obviamente, que momento é o produto da força pelo braço de alavanca. A força está aqui, ó, no caso, peso, R, F e a distância. O que é essa distância? O que é esse D?
Esse D, galera, é exatamente a distância aqui, ó. É a distância entre a linha de ação da força e o ponto de apoio. No caso aqui, o ponto C. Aqui eu tenho D. Beleza? Deixa eu colocar aqui com a cor para destacar, ó. Eita, agora o ponto C aqui ficou encoberto, né? Aqui é o ponto C. Ixi, que horrível. C tá aqui, vou deixar aí C. Esse ponto aqui, ó, é o ponto C. Então vamos lá. P multiplicado por 1, P multiplicado por 1 positivo, menos F multiplicado por 4, ó, veja que a distância aqui D é 4, a distância do ponto C até a linha de ação da força, vai ser igual a F multiplicado por 4. Isso tudo tem que ser igual a zero. Quem é P, que a gente acabou de calcular? P é igual a 100 newtons, então vai ser, ó, 100 vezes 1 igual a F, que multiplica 4, já passando isso aqui para o outro lado da igualdade. E aí você vai ficar, ó, aqui eu poderia ter colocado zero também para manter a precisão, né, da medida. F vai ser igual a 100 dividido por 4, 25 newtons. Então, essa é a essência, galera. Essa é a vantagem mecânica, né, que você tem de usar uma alavanca. Uma força de 100 newtons é equilibrada por uma força de 25 newtons. Perceba que como o momento é o produto entre F vezes D, é o momento dessa força que rotaciona no sentido horário, só são duas, que a gente está trabalhando, é igual à força que é 100 vezes 1, e aqui 4 vezes 25, que também vai dar 100. Ó. 100 vezes 1, peso 100 vezes 1 dá 100, e 4 vezes 25 também vai dar 100. Tranquilo? Vamos lá. Uma barra homogênea de peso 100 newtons é articulada em A e mantida em equilíbrio por meio do fio BC. Essa questão aqui é clássica. Todo livro de física você vai encontrar essa questão. Em B é suspenso um peso de 200 newtons. Determina a intensidade da força que traciona o fio BC e a reação na articulação A. Vamos colocar todas as forças aqui, ó, galera. Eu vou colocar aqui, tá bom? Embora seja uma tração, o peso está aqui, ó, peso de B. Aqui eu tenho o peso de B. Aqui eu tenho o peso da barra, aqui eu vou chamar somente de P. A tração, eu poderia colocar a tração aqui, mas tudo tem o mesmo modo. Aqui, ó, eu tenho a tração do fio BC. E eu vou decompor essa tração. Em uma componente horizontal, que vocês sabem muito bem como é que funciona isso, e uma componente vertical. Espera aí que a espessura agora ficou ruim para desenhar. Para colocar todos os elementos, ó. Olha, eu vou botar um pontilhado aqui, tá certo? Esse aqui vale T, aqui é T de Y, aqui é T de X. Vou chamar esse ângulo aqui de θ, vocês me permitem fazer isso. E aqui, galera, olha só, para entrar em oposição a essa componente T de X, vai aparecer uma reação, que eu vou chamar aqui, ó, reação de X de A. Essa é a componente horizontal da reação nesse ponto aqui. Inclusive é a pergunta, ó, ele quer saber, ó, não só a força que traciona o fio BC, como a reação da articulação A, componentes horizontal e vertical. A horizontal está aqui, para se opor a T de X. E a vertical, galera, vai apontar para cima. Ó. Aqui eu tenho a componente R de Y de A. R de Y de A. Professor, por que aponta para cima? Ela tem que apontar aqui para cima, a reação tem que ser para cima para poder equilibrar as forças na vertical. Porque se ela fosse para baixo, né, eu estaria dizendo que ela estaria livre aqui, ó. Ela poderia estar livre aqui, né, e aí não teria equilíbrio. Eu tenho que R de Y de A aponta para cima, dá até para perceber pela própria intuição, ó, o fio está puxando aqui, ó. Esse fio está puxando essa barra aqui para cima. Então, perceba que a tendência desse ponto A aqui seria escorregar para baixo, digamos assim. Imagine aqui que você está segurando aqui, apoiando com sua mão nesse ponto A. É a maneira mais simples. Perceba que a força que vai ser exercida por essa barra aqui vai ser para baixo. Certo? Então, a reação aqui, né, a reação do ponto de apoio é para cima. Beleza?
Então temos todas as forças aí que a gente já pode começar a trabalhar. Vamos fazer a resultante das forças, ó, somatório das forças, vamos fazer uma coisinha aqui antes. Deixa eu colocar aqui para vocês que T de x, vale a pena lembrar lá de vetores, tem uma aula só para isso no canal. T de x é a projeção de T na horizontal, então T de x vai ser igual a T vezes cosseno de θ. E T de y vai ser igual a T vezes seno de θ, tá bom? E quem é cosseno de θ, galera? Quem é cosseno de θ? Ó, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, 4/5. E aqui o seno de θ, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, 3/5, tá bom? Então, ó, somatório das forças em x, o somatório das forças em x tem que dar igual a zero, e isso vai fazer com que R de x de A e T de x sejam iguais em módulo. Então, eu posso afirmar aqui, ó, que R de x de A é igual a T de x, certo? Quem é R de x de A? Não sei, é uma das perguntas da questão. E T de x, a gente colocou aqui, ó, que é 4/5 de T, tranquilo? Então, temos aí o somatório das forças em x. Bora fazer o somatório das forças em y. Em y, somatório das forças em y. Quais são as forças que atuam na vertical? P de B aponta para baixo, P e P de B. T de y e RY de A apontam para cima. Então, galera, o somatório também tem que dar zero aqui, ó, fazendo com que P mais P de B, vamos colocar aqui, RY de A mais T de Y, ó, são duas forças na vertical para cima e duas na vertical para baixo, vai ser igual a P mais P de B. Quem é R de Y de A? Não sabemos. É também uma das perguntas da questão. Mas T de Y, a gente já tem aqui uma informação que é 3/5 de T. Isso tudo vai ser igual a P, o peso da barra é 100 e o peso da bola é 200. Isso vai dar quanto? 300, tá bom? Aqui 100 e aqui 200 dado na própria questão. Olha, a gente já está começando a ventilar aqui alguma coisa, né? A relação aqui que eu tenho Rx de A, Ry de A é 3/5 de T mais 300. E aí a gente vai tentar agora resolver resolver o sistema aí com que a gente tem. Mas, professor, ficou faltando uma coisa. Só o somatório das forças não me garante que exista um equilíbrio estático desse corpo rígido. Muito bem. Então, ó, temos uma equação, temos outra equação, Rx de A e Ry de A, que é pergunta da questão, mas faltou eu dizer que o somatório dos momentos também tem que dar zero. Concordam comigo? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos tomar como... Veja que o ponto B tem duas forças atuando sobre ele. Eu tenho 4 forças aqui na vertical. E eu, para calcular o momento, eu posso escolher qualquer ponto. Posso escolher o ponto A. Professor, não sou obrigado a escolher o ponto A, já que é ele que tem a articulação, é a partir desse ponto que ele gira. Não, eu posso escolher o ponto B, por incrível que pareça. Então, ó, tomando como ponto B o nosso polo, eu vou calcular, vejam que T de Y e P, a distância deles, né? A distância da linha de ação da força. Lembre-se, momento é o produto da força multiplicado pela distância, que é o braço. E o que é o braço? Distância da linha de ação da força ao ponto em questão, no caso o polo. Então a distância de TY e P, a linha de ação dessas forças ao próprio ponto P é zero, então o momento dessas duas forças vai ser zero, sobrando somente para eu calcular o momento do ponto do peso P da barra e da reação R de Y da parede, da articulação. Vê que legal? Certo? Então, ó, o somatório, olhando esse ponto como sendo um ponto de referência, eu posso até ir para essa imagem aqui que está mais tranquila, mais limpa. Vamos colocar aqui o peso. E aqui eu tenho R, Y de A. E aqui eu tenho o polo, tá bom? Percebam que essa força tende a rotacionar no sentido
horário e essa força peso aqui, olha, tomando isso aqui como o polo, ela rotaciona agora para cá, ó. A tendência de rotação dessa força peso é no sentido anti-horário. Então, ó, peso, o momento do peso mais o momento de R de Y de A tem que ser igual a zero. O momento do peso vai ser o que, galera? Peso multiplicado pela distância. Ó, vejam que como o peso, a barra é homogênea, ele vai estar aplicado no centro de massa. Então essa distância aqui vai valer quanto? 2 metros. 2 metros. Beleza? E o momento da reação em Y, que é negativo, porque tende a rotacionar no sentido horário, mas mais uma vez para vocês, tanto faz adotar se um é positivo, outro é negativo. E aí tudo dá certo. Porque vai ter que passar para o outro lado da igualdade e tal. Então, ó, em momento da reação de Y de A, vai ser R de Y de A, que é uma das perguntas, pela distância, que no caso, ó, veja aqui em relação a esse polo aqui, mais uma vez, o nosso ponto de referência para a rotação, a distância da reação é 4. Como o peso eu tenho que é 100, 100 vezes 2 vai ser igual a, passando esse cara para lá, 4R de YA. R de YA vai ser igual a 200 dividido por 4, isso vai dar 50 newtons. Então já matamos aí uma das perguntas. São 3 perguntas. Quem é R de YA, R de XA e quem é a tração. Então, com essa informação da reação do ponto A, que vale 50, eu já volto aqui, ó. Então isso aqui está resolvido, né? E pego essa informação aqui dessa equação, olha só, R de XA, que é igual a 4/5 de T. Veja que agora eu já tenho condições de calcular a tração. Tranquilo? Tá tranquilo isso aí, galera? Vamos calcular aqui, ó, para ver quanto é que dá. Ei, minha gente, peguei aqui a informação errada, ó. Não é R de XA não que eu calculei. O que eu calculei foi o R de YA. Observem. R de YA. Certo? Então, ó, vamos lá. Pegando essa equação aqui, ó, R de YA mais 3/5 da tração. Não é isso? Para que eu estou escrevendo isso de novo, minha gente? R de YA eu já sei que é 50 volt. 50 mais 3/5 de T, que é a tração, que é uma das perguntas, né? Igual a 300, tá bom? Então, ó, esse 50 vai para lá negativo, eu vou ficar com 3/5 de T igual a 250. Percebem que aqui 300 menos 50 vai dar 250, né? T vai ser, ó, 5 vezes 250 vai dar 1250 e esse 3 passa para cá dividindo. Beleza? Então, 1250 dividido por 3 vai dar 416,66666 newtons. Tá bom? Vamos arredondar, né? A gente não precisa colocar isso aqui, 67 newtons. Esse aí é o valor da tração. R de YA calculamos, né? Tá aqui, ó, R de YA. E agora para calcular o valor de R de XA, ó, R de XA, que é quanto, minha gente? 4/5, né? Isso de T, é isso mesmo? Me ajudem aí, ó. R de XA, 4/5 de T. E quem é T? Vamos usar a forma de fração, fica mais fácil, ó. 1250 dividido por 3. Como a tração ela é 1250 dividido por 3, percebam que se eu fizer essa simplificação aqui, 1250 dividido por 5 vai dar os 250 lá. 250 vezes 4 vai dar 1000. E 1000 dividido por 3 vai dar 333,33 newtons. Esse é o valor da reação de X de A. Então, galera, sem muito mistério, né? Foi um pouquinho extensa essa questão. Ela envolve equilíbrio de forças, tem que saber as projeções, tem que saber resolver o sistema, ter a ideia de como resolver o sistema. A escolha do polo aqui, você poderia ter escolhido o polo A como sendo de referência para rotação. Isso aqui realmente foi um bizu, mas são questões clássicas, questões que tem todos os livros de física, a parte de estática, você vai encontrar essa questãozinha da barra pendurada por um fio, tá bom? Professor, cai no Enem desse jeito? Eu particularmente nunca vi, não caiu. Até hoje, a pesquisa que eu fiz, não vi nenhuma questão desse estilo aí, tá bom? Com corda, mas
ninguém garante que não vai cair, né? Muito bem, meus queridos. Questão da VUNESP. As figuras A e B indicam duas posições de um braço humano que tem na palma da mão uma esfera de 2,5 kg força. Isso aí é o valor do peso, né, que não está no sistema internacional. O que é 1 kg força, galera? O que é 1 kg força? 1 kg força é a força que a massa de 1 kg é a força de um objeto, digamos assim, de 1 kg. Então você tem um corpo cuja massa é 1 kg. Como é que se calcula o peso disso, minha gente? Massa vezes a aceleração da gravidade. A massa é 1 kg, a gravidade é 9,8. Então tu vai ter aí, ó, que o peso é equivalente a 9,8 newtons. Ou seja, 1 kgf, 1 kg força, equivale a aproximadamente, né, tem um monte de carga decimal aqui que eu estou omitindo, 9,8 newtons. 9,8 newtons. Isso aqui é o valor de 1 kg força. Então, para engenharia, isso é muito interessante. Então, você tem uma massa, um saco de cimento, por exemplo, na engenharia, ele tem de massa 50 kg. Qual é o peso dessa massa de 50 kg? Vai ser 50 kgf, 50 kg forças. Interprete assim: é a força, tá bom, que a massa de 1 kg exerce, né, sobre uma superfície, digamos assim, num campo gravitacional cuja aceleração vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, é uma maneira de simplificar. Você nomeia a força com o valor numérico da massa, já incluído aí a multiplicação pela aceleração da gravidade. Relembrando aí que isso aí não é um problema, não é uma unidade do sistema internacional. Vamos lá. Então vamos lá, tem uma bolinha de 2,5 kg força, né? Tá aqui o braço, tem aqui um polo O de rotação que está no sovaco da pessoa, na verdade está nesse osso aqui que eu não vou arriscar o nome. E aí a pessoa está esse braço aqui está na horizontal, de repente ele passa a formar um ângulo de 30 graus com a vertical. Nessas condições das figuras A e B é possível afirmar que os torques, né, momento também pode ser chamado de torque, o momento das forças em relação ao polo O são respectivamente. Então vamos lá, vamos calcular essa distância aqui do braço, que no caso é um braço mesmo, né? A definição lá para momento é braço ou braço de alavanca, e aqui é o braço de uma pessoa. Essa distância D aí, ó, vamos lá, D é igual a 2,8 mais, 2,8 não, 28 mais 23 mais 7. Isso tudo vai dar quanto, minha gente? Deixa eu pegar aqui minha calculadora. 58 centímetros. 58 centímetros. Se a gente dividir isso aqui por 100, já encontraremos o valor aqui, ó, 0,58 metros. Tá bom? Então, como é que eu vou calcular o momento? Percebam que a atuação dessa força aqui, a linha de ação, é paralela aqui ao ponto, a linha que passa no polo O. Então a distância não precisa de nenhum mistério. O momento é o produto da força pela distância D, que é o braço aqui de alavanca. Isso aqui vai ser D, certo? 0,58 metros. Então não tem o que fazer, 2,5, ficou horrível isso aqui. 2,5 vezes D, que é 0,58 metros, 0,58 metros, o momento vai ser igual a aproximadamente 1,45. Que maneira aproximadamente? Vai ser igual a 1,45. Tá olhando aqui o gabarito, tava colando aqui, acabei. É igual a 1,45. A unidade de força aqui é o kgf, quilograma força, metro. Tá bom? Então, primeira questão aqui sem problema nenhum. Primeira situação, né? Cálculo para a situação A. A imagem da figura A. Para B, olha só, para B, o que é que a gente vai ter? Ó? A linha de atuação da força tem agora uma nova distância do polo O. Então eu vou calcular aqui essa distância. Veja como vai ser simples isso aqui, galera. Temos aqui uma distância D, ó, uma distância D.
Aqui eu tenho um triângulo retângulo formado. Olha aqui o meu triângulo retângulo. Ó. Como esse ângulo, ó, veja, tem uma paralela. Isso aqui ó, tem um pontilhadozinho bem fininho aqui. Duas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo é alterno interno. Então, esse ângulo aqui também vai ser 30 graus. Beleza? Então, galera, essa distância, inclusive eu vou distinguir aqui chamando ela de D', já que o tamanho do braço é D, eu vou chamar de D'. Então, o momento aqui, ó, o momento da força vai ser igual a F ou P, né? Eu poderia ter colocado o próprio peso, peso da bola, né? Pezinho da bola, o peso da bola, multiplicado agora por D'. Mas quem é D', galera? Se eu aplicar um seno aqui, ó, seno de 30, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de 30 vai ser igual a D' dividido por D. Então, D' é igual a D vezes seno de 30. Vamos colocar então agora a nossa expressão como sendo P multiplicado por D multiplicado por seno de 30. Tranquilo? Então, o novo momento com o braço com essa angulação aqui em relação, né, o sovaco aqui, ó, 30 graus, vai ser igual a 2,5 kgf vezes D, que vale 0,58, multiplicado pelo seno de 30, que é 1/2. Então, o momento dessa força aqui vai dar quanto? Vai ser 0,725 kgf metro. Então, perceba que é muito mais legal, digamos assim, ó, segurar a bola. Quem faz academia e deve ter pego um peso com esse ângulo e na horizontal, é mais difícil segurar aqui, ó, 1,45 kgf metro do que aqui 0,725. Então, o momento é menor para um mesmo peso, somente variando o ângulo. Não é legal isso? Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Cristina e Marcelo namoravam em um balanço constituído por um assento horizontal de madeira de peso desprezível e preso ao teto por duas cordas verticais. Cristina pesa 480 newtons, né? 4,8 vezes 10 à terceira, 4,8 vezes 100. E Marcelo, 7 vezes 10 ao quadrado. 4,8 vezes 10 ao quadrado, 7 vezes 10 ao quadrado. Então, 480 e 700 newtons. Na situação descrita na figura, o balanço está parado e os centros de gravidade da moça e do rapaz distam 25 centímetros e 40 centímetros, respectivamente, da corda em cada caso, que está mais próxima de cada um. Sendo 1 metro a distância total, qual é a intensidade das forças de tração na corda mais próxima a Cristina e Marcelo? Eu vou colocar uma barrinha aqui para a gente trabalhar com ela. Vamos lá, coloquei uma barrinha aqui, vamos colocar as forças. Temos aqui, ó, uma corda próxima a Cristina e eu vou batizar essa tração aqui de tração de Cristina, tá bom? E vou colocar essa outra corda aqui, cuja tração eu vou batizar de tração de Marcelo. O peso de Cristina, que está nessa região mais próxima a TC, eu vou chamar de P de C, o centro de massa, né? Concentrado nesse ponto, e aqui o peso de Marcelo. Beleza? Muito bem. Primeira coisa que a gente faz, ó, a gente pode colocar as distâncias. Aqui eu tenho 25 centímetros. Aqui, daqui para cá, vai valer 40 centímetros e tudinho vale 100 centímetros, né, que é a distância do tamanho da barra. Galera, primeira coisa que eu posso afirmar, somatório das forças, em Y, né? Veja que em X aí a gente não tem componente em X. O somatório das forças em Y tem que dar 0, minha gente. Então, tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo. Concordam comigo? Tração da corda de Cristina mais a tração da corda próxima a Marcelo é igual ao peso de Cristina mais o peso de Marcelo. Então, ó, TC mais TM vai ser igual ao peso de Cristina, 480, mais o peso de Marcelo, 700. Então, ó, vamos guardar isso aqui no fundo do coração. Ó, TC mais TM é igual a 1180 newtons.
Como é que eu posso resolver isso aqui? Ó? Uma equação com duas variáveis tem infinitas soluções. Eu não tenho como sair disso aqui. Então eu preciso fazer o que, galera? Somatório dos momentos das forças tem que ser também igual a zero. Beleza? E aí eu vou fazer isso aqui na próxima página. Pera aí. Aí vê só. Vê só. Olha para isso aqui. Eu vou tomar esse pontozinho aqui como sendo o polo da gente. Vocês me deixam fazer isso? Aqui é o polo. Então, ó, o momento dessa força aqui eu não preciso calcular. Vou calcular o momento de PC, o momento de PM, o momento de TM e dizer que o somatório de todos eles dá zero. Certo? Então, ó, somatório aqui, ó, momento no sentido anti-horário é positivo, momento no sentido horário é negativo. Então, ó, somatório dos momentos das forças tem que ser igual a zero. Então, ó, T de M, o momento de T de M. Né? Qual é o momento de T de M? T de M multiplicado pela distância aqui, que no caso vai ser 100 centímetros. Menos, né? Somando aqui o momento de P de M, ó, qual é essa distância aqui, ó, galera? P de M multiplicado pela distância. Quanto é que vai valer isso aqui? Ó? Não é 100 metros? Ou 100 centímetros? Isso aqui tudinho não é 100 centímetros? O polo não é esse aqui? Essa força está aqui distância do polo, considerando que aqui vale 40 centímetros. Então, o peso de Marcelo está... Veja que Marcelo está nesse canto direito aqui. O peso dele está a 60 centímetros do polo. Então, P de Marcelo vezes 60. E aqui o peso de Cristina multiplicado por quem? Por 25. Tudo em direção, em relação ao polo. Não precisa fazer projeção, nem seno, nem cosseno. Todas as forças são paralelas aqui. E paralelas aqui a linha que passa no ponto, no polo O. Tranquilo? A barra é o nosso referencial. T de M, tração de Marcelo vezes 100 é vezes 100 menos o peso de Marcelo, que é 700 vezes 60, o peso de Cristina, que é 480 vezes 25. Pronto, aí é só conta, né? Posso dividir toda essa equação por 10, corto todos esses zeros. Aí eu vou ter aqui, ó, 10 T de M. Aqui vai dar quanto, meu Deus do céu? Ó, 700 vezes 6. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó? Passa para o outro lado negativo, vai dar 4.200, né? 7 vezes 6 dá 42. Então aqui vai dar 4.200. E aqui 48 vezes 25 vai dar 1.200, que também vai positivo para o outro lado. Então T de M vai ser igual aqui, ó, 5.400. 5.400 dividido por 10, 540 newtons. A tração da corda que segura Marcelo. Na verdade, as duas cordas seguram os dois, né? Mas a corda que está mais próxima é Marcelo. Descobri aí T de M. Como TC mais T de M é 1.180, então a tração de Cristina, somado com a tração de Marcelo, que é 540, vai dar 1.180. Então, T de C, quanto é que vai dar T de C? Percebam que já dava para a gente matar aqui, ó. Como a tração de Marcelo é 540, já dava para a gente consultar aqui e ver que a resposta é a letra E. Mas vamos calcular a tração de Cristina aqui, ó. 1.180 menos 540 vai dar 640 newtons. Tranquilo? Facinho aí, resposta letra E. Ele colocou em notação científica, né? A vírgula anda 1, 2 casas. 6,4 vezes 10 ao quadrado. E para terminar, nossa estrela da festa aqui, que é o Enem, né? Vamos fazer uma questão do Enem aí, vamos lá. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz e um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Tá aqui o pedaço de madeira, a barra cilíndrica homogênea, né? Importante isso aqui, que a massa está distribuída uniformemente. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chamar cada pedacinho desse aqui de D. Cada pedacinho desse aqui vale D. Vocês me deixam fazer isso, né? Apoiaram-se, fizeram a marcação, dividindo em 8 partes, e em seguida apoiaram sobre a base triangular
com um saco de arroz pendurado em uma das extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Então vamos lá. Eu tenho aqui o peso do arroz, que vai ser transmitido a essa corda, né? Que vai ser uma tração, mas não vou colocar peso de arroz. E no centro da barra, já que ela é homogênea, percebam que esse aqui é o centro geométrico dela, que vai ser o centro de massa e o centro de gravidade. Eu tenho aqui o peso de B, que eu vou chamar peso de B por causa de peso da barra. Tranquilo? Temos uma reação aqui, uma reação que eu posso chamar de R. E aí eu sei que R, minha gente, que é o somatório das forças em Y, tem que ser igual a P de A mais P de B. Concordam comigo? Todas as forças na vertical tem que se anular. Eu não tenho informação sobre o peso da barra. Tanto é que ele quer saber exatamente qual a massa da barra. E tampouco a reação. Eu só tenho aqui o peso de A. Vamos lá. Como essa equação não serve, a gente parte mais uma vez para o somatório dos momentos. O somatório dos momentos das forças tem que ser igual a zero. Vou colocar o polo O aqui. Nosso polo exatamente nesse ponto de apoio. E aí vai ser aquele mesmo esquema. O módulo desse momento vai ser igual ao módulo desse momento. Ou o somatório tem que dar zero. Vamos fazer agora já direto, né? Então, o módulo do momento do peso de A tem que ser igual ao módulo do momento do peso de B. Qual é o momento do peso de A, galera? P de A. Vamos colocar aqui que o peso de A é a massa, que é 5 vezes a aceleração da gravidade, e o peso da barra vai ser igual à massa da barra, que é a pergunta da questão, vezes a aceleração da gravidade. Certo? Então, eu posso colocar já aqui, eu posso já colocar aqui, momento vai ser igual ao peso de A, que é 5 vezes G, vezes a distância. Qual é a distância do saco de arroz para o ponto de aplicação aqui, ponto de apoio? D mais D mais D, 3D, 3 vezes D. E o momento da barra, o momento do peso da barra, que está concentrado aqui, para efeitos de cálculo, se localiza no centro geométrico da figura, né? Vejam que aqui eu divido em 1, 2, 3, 4 e aqui 1, 2, 3, 4. Então, em relação a esse polo, a distância que eu vou calcular aqui é apenas D. Então, peso de B, que é M de B vezes G, multiplicado pela distância até o polo, que vale D. Então, mato esse G com esse G, mato esse D com esse D, e eu descubro que a massa da barra vai ser 5 vezes 3, 15 kg. Que legal, né, minha gente? Questãozinha aí extremamente simples do Enem. Resposta letra E. Então, galera, essa foi a aula dessa semana. Semana que vem vamos ter mais uma aula de estática, que vai ser uma aula em conjunto com a professora Patrícia Barros, de literatura. Mais uma vez, a união da física com a literatura. Um abraço a todos, bom final de semana e bons estudos.